Gente, toda dona de casa gosta de um bom pano de prato. Aquele pano de prato surrado, velho, encardido, a gente joga fora. Ninguém gosta, mas quando a gente ganha um pano de prato assim, não é verdade? A gente só usa ele para forrar, a gente nem quer usar. Sim. Aí com o tempo a gente vai usando, mas no começo ninguém toca, ninguém pega no meu pano de prato. Exatamente. Não é mesmo? Verônica, especialista artesã que faz a pintura em tecido. Deixa a casa da gente mais bonita. Que técnica que você usa. Seja bem-vinda, né? Muito prazer. Gente, pelo amor de Deus, que falta de educação dessa menina. Prazer é nosso. É que a gente estava conversando aqui da pintura e fiquei empolgada. É, já virou família, já virou família e foi indo embora. É. Bom, eu vou ensinar hoje uma técnica da melancia, tá? Eu vou ensinar um pedacinho, mas com esse pedacinho dá pra seguir pra fazer a melancia toda, tá bom? Senão a gente vai passar aqui a noite conversando, comendo aperitivo, vai pegar pintando. a programação inteira do canal, né? Vamos lá, ó. Perdão. Eu gosto de começar, eu vou usar um pincel mais lixadinho, aquele pincel mais durinho. E eu gosto de começar mesclando as cores. Então eu até brinco e falo que o meu pincel fica meio maluco. Então eu vou fazer umas manchinhas, ó, com a cor mais escura. Gente. No caso aqui é o púrpura, ó. Quando as minhas alunas vêm, ela fala, isso aí não vai sair nada. Super fácil fazer umas manchinhas lá. Vou lavar o pincel. Essa parte eu consigo fazer. Consegue, né? Vou lavar o pincel e agora com os tons mais claros de vermelho, eu vou preencher onde eu não preenchi e posso colocar um pouquinho do rosa country nele, ó. Rosa country. Isso, tá vendo? Que a melancia, ela não é totalmente vermelha, ela é meio rosadinha. Exatamente. Né? Ela tem uns pontos mais escuros de maturação, outros pontos mais claros. Tá vendo, ó? E mas as não cores vou vão se misturando. Isso, mas não vou sumir com as cores que eu já coloquei. É importante a gente não sumir com as cores que já colocou. Então você escolhe uma paleta de cores, dependendo daquilo que você vai fazer. Né? Na verdade, o que eu faço? Eu pego a foto de uma melancia, vejo que cores que a melancia tem e as cores de tintas que eu tenho. E aí eu vou usando, então, vou colocando, criando de acordo com a foto da melancia que eu peguei. Tá? Então é sempre importante, todo mundo tem referência. Se você pinta lúdico, se você pinta country, se você pinta semi-realista, realista, você tem uma referência, tá? Então é importante a gente buscar essas referências na internet, na própria casa, na feira. E você busca na realidade, naquilo que é a peça mesmo. Exatamente. A fruta ou a peça. Isso. Trabalhos de grandes artistas também, né? Que trabalham com com realismo ou hiperrealismo, porque a gente sempre tem inspirações. Preenchi, o que eu vou fazer agora? Vou continuar com esse mesmo pincel, mas agora eu vou pegar um pouquinho de branco, tirar o meu excesso e eu vou fazer umas manchinhas de branco em cima. Gente, eu gostei da parte das manchinhas. Então, como eu falo para as alunas, ó, o pincel tá malucão. E vai mesmo. Ó. Por que eu falo malucão? Porque para deixar aquela textura da melancia, como a gente tem no exemplo, eu faço em várias direções diferentes. Tá? Olha lá, esse é o pano de prato que você está pintando agora. Tá vendo o exemplo? Ó, tem várias manchas diferentes. É muito realista, é muito legal. Tá? Muito legal. E essa vai ficar assim, né? Sim. Vou lavar o pincel de novo. Agora eu vou lidar com um pincel um pouquinho mais molinho, né? Que aquele a gente estava lidando com um filamento durinho, esse aqui tem um filamento mais molinho. Tá. O que é o filamento? É a pontinha dele, tá? A pontinha dele, as cerdas. Isso. Aí eu vou escurecer. Por quê? Porque, por exemplo, essa parte é como se fossem 3 partes de uma mesma fruta. Exato. Pedaços de melancia. Isso. Então aqui eu vou dar uma escurecidinha. Ah, porque quando a gente olha, fica em 3D, né? Exatamente, ó. Mas, de novo, sem precisar se preocupar com o movimento do pincel. Ele pode fazer em várias direções diferentes para ficar aquela mancha mesmo que a melancia tem, característica dela, tá? Menina, mas você fala com a segurança que vai fazendo, que coisa! Eu fiquei sabendo aqui antes que eu estava conversando com ela distraída, a Verônica cria os desenhos, né, Verônica? Na verdade a criação, alguns são os meus, são criações minhas, outros da minha irmã. Olha, tudo em que a gente trabalha, a gente trabalha em conjunto e aí ela me ajuda bastante, a Giovana. Eu vou abrir aqui os desenhos, olha só, que bonito. Eu vou abrir para você ver que tá aí em casa, para você ver enquanto eu não... Eu não tô fazendo nada de diferente, agora eu tô reforçando a iluminação com o branco. Ah lá, ó, tá vendo? Dá pra ver também isso que ela tá fazendo nesse desenho aqui, a iluminação com o branco. Exatamente. Pronto. Fiz isso, ó, tá vendo? Já ficou algumas manchinhas. Eu sempre falo para as alunas que depois de seco, de tudo pronto, o trabalho pronto,
2 horinhas depois de seco, você reforça algumas coisas, como por exemplo, sombra e luz, tá? Dá todo um detalhe diferente na sua pintura. Olha que dica boa essa, hein? Né? Então, porque reforça mais, sabe? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a cavidade pra gente fazer as sementes depois. Então, eu vou colocar o vinho e o café, os dois juntos no pincel, só na pontinha do pincel, tá vendo? Eu não coloquei na extensão dele todo. E vou fazer aqui como se fosse aqueles formatinhos de gota. Alguns podem ser de gotinha, pra cima, outros pra baixo. Tá vendo? Outros podem ser só uns apertões assim, ó. Que nem todos os buraquinhos de semente isso são. Isso é cavidade para a para semente. Para a semente, isso, ó. Tem um amigo meu que fala que isso é frescurinha da professora. Não, isso daí vai dar um toque. Ele fala, especial. Isso aí é frescurinha da professora. Mas é que dá aquela profundidade. Nossa, dá mesmo. Ela parece que em alguns lugares já tiraram a semente. Exato. Ó, fizemos a profundidade, eu sempre falo que onde há claro, onde há o escuro, o claro evidencia o escuro. Então, o que eu faço? Eu pego um pouquinho de branco com o rosé, e aí eu vou fazer aqui em volta dessa cavidade, só para destacar mais ela, tá? Ó. Gente. Eu posso deixar só ela assim? Pode, tá muito bonito, mas quanto mais informação você coloca, mais realista ela fica, tá? Aqui também. Essa é a diferença da peça realista para a outra, né? Exato, você daquela fazer porcelanizada. Rosto, coloca mais informações, mais realista. Porque, na verdade, a gente tem muita informação, né? Tudo na natureza tem muita informação. Exatamente. Então, é interessante a gente colocar o maior número de informação possível. Ó, fiz as cavidades, agora o que eu vou fazer? Sementes. Isso, exatamente. Vou com um filete. E aí, é o fininho do fininho. Isso, na verdade, esse aqui meu é o line. Por que é o line? Porque ele tem uma ponta bem esticadinha, tá? Certo. Mas quem tem dificuldade pode usar o filete, que tem a mesma função. Tá. Vou com o preto, e aí agora é a hora de fazer a semente. Posso encostar ela em uma das cavidades, tá vendo? Posso fazer ela no meio da cavidade, mas eu não posso preencher a cavidade toda, senão não tem a menor função, não tem função nenhuma a gente ter passado a tinta primeiro. Muito legal. Tá? Muito realista, né? Essa aqui eu vou deixar sem nada, por exemplo. Já tiraram a semente dessa aí. Isso. E nessa aqui eu vou colocar só uma lasquinha, como se ela estivesse lá dentro. Lá dentro. Tá vendo? Olha mesmo. Mãe, tem semente. As crianças falam tem semente. Ó, aqui eu vou com o branco, deixa eu só afinar um pouquinho o meu filete. Às vezes ele tá meio rebelde, você pode afinar ele com um pouquinho de tinta, tá? Ou com diluente também, ajuda bastante. Isso que você fez aí, a pessoa vai fazer na peça inteira, né? Vai fazer na peça inteira, tá? Aqui, toda a parte... Vai pegando as cores e vai fazendo. Exatamente. Eu posso dar seu contato aqui? Claro, pode sim. Se a pessoa quiser tirar dúvidas e pode saber me mais chamar dos seus nas trabalhos, redes eu mesmo sociais. quero conhecer mais seu trabalho aqui, você vai voltar aqui com a gente, ó. @varte sem presentes. Artes e presentes? Isso. Oh, meu Deus do céu, sabe ler não, guri? @vartes e presentes e o Insta dela é @vartes. Isso. Super simples de achar. @vartes, vai lá. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas a gente sempre responde, tá? É que às vezes são muitas pessoas falando com a gente, aí demora um pouquinho mesmo. Mas a gente sempre responde, tanto eu quanto a minha irmã. Ai, que legal. Tá bom? Tá, pôs o branquinho lá, realçou a semente lá dentro. Isso, exatamente. Aí eu posso dar uma puxadinha nessa semente, mão de artesão, ó, já sujei a mão toda de preto. Puxa um pouquinho só esse brilhinho que a gente colocou, só para não ficar tão artificial, tá? E posso pegar agora só o detalhe final, que eu sei que o nosso tempo tá corrido. A gente pode fazer você assim, já tá ó, especialista, uns risquinhos no meio com o branco ou com o rosé, tá? E aí a nossa melancia é isso. Então tá certo. Olha só que lindo, gente. Olha aqui já é um pedaço de melancia. Agora é só continuar o Só continuar. A gente pode fazer uma mais clarinha, Muito uma mais legal. escura. Tá? Você vai voltar aqui? Claro, volto com certeza. Volta, então tá bom. Obrigada. Olha, muito prazer em conhecê-la. Volte sempre. Prazer foi meu. Seja bem-vinda aqui na casamulher.com, tá bom? Muito obrigada.